Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã de bênçãos, de oportunidade, de oração. Que possamos, juntos, recolhermos aqueles elementos que possam nos auxiliar no que remonta o aprendizado, a reflexão, a oração, o intercâmbio com os benfeitores da vida maior, mas também que possamos receber a medicação que tanto necessitamos, o alimento imprescindível para a nossa travessia, no que remonta a esse tempo que vivemos. Sê conosco, Jesus, e rogamos que os bons espíritos possam estar nos lares, com os nossos familiares, levando aqueles recursos que possam sanear o ambiente, higienizar contra os vírus, bactérias, os fungos psíquicos, as energias deletérias. Que possamos, ao final do encontro, todos nos sentirmos revigorados, motivados para a prática do bem e para uma vida melhor. É o que o Senhor nos propõe nessa manhã. Sê bendito, meu Pai. Gênese no lar, Evangelho no coração. Iniciando o mês de junho, hoje é o dia 1º, que alegria! Vamos celebrar a vida, contemplar a natureza e nos projetarmos para a prática do bem, procurando estudar as leis divinas que estão esculpidas na nossa consciência e também disponibilizada por esse universo, pela natureza que nos ensina tanto, principalmente através dos semelhantes, dos espíritos que nos tutelam, daqueles que caminham conosco e que nós caminhamos com tantas oportunidades e corações. O tema de hoje, donativos ao coração, ou do coração melhor. Espero que recebamos para o coração e que partamos para semear. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela sua audiência, pela presença em nosso canal. Compartilhe, convide amigos para se inscreverem e fortalecer a nossa tarefa. Nós estamos estudando com Allan Kardec o capítulo 17, Predições do Evangelho, contido no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. No tópico, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Hoje, dando sequência, vamos trazer o item 61 da obra. Eu vou fazer a leitura conforme a numeração da 4ª edição do livro A Gênese. Vamos lá. Assim como se tem visto no capítulo 1º, no item 32, o advento do Espiritismo coincide com outras circunstâncias. Realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que se deve forçosamente exercer sobre as ideias. De outra forma, claramente anunciada, naquela que é citada no Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Continua Kardec. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade em nossos dias, que se revela entre os indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições,
consequentemente, a manifestação universal dos espíritos. Porque sem os espíritos não haveriam médiuns. Além disso, é dito que acontecerá nos últimos tempos. Ora, desde que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à sua regeneração. É preciso que se entenda essas palavras como os últimos tempos do mundo moral que termina. Eu vou trazer uma nota, antes de voltar à interpretação, mas para esclarecimentos. Essa nota está na edição que eu estou utilizando, que é a da FEAL, que traduz a 4ª edição de Kardec. Nesta, nós vamos encontrar a seguinte observação. Eu chamo os amigos para refletir. Atualmente, o termo moral significa ética. Mas, no século XIX, além desse comum, havia outro, pois eram considerados morais os fatos derivados da ação do espírito humano, enquanto os fatos do mundo físico eram decorrentes dos fenômenos naturais. Havia 3 classes na universidade: ciências matemáticas, naturais e morais. A regeneração da humanidade, proposta pelos liberais franceses, representa o fim do mundo velho e o surgimento de um novo mundo moral, representado pela liberdade, igualdade e fraternidade entre todos, e não o ilusório fim do mundo físico, por catástrofes e destruições. Pessoal, essa nota, a princípio, ela pode não dizer muito para o leitor, para nós que podemos estar mais interessados com os efeitos. Mas é importante porque, primeiro, que a moral, sob o ponto de vista da ética, nos nossos dias, é um tema que precisa de muito cuidado, porque até as imperfeições têm sua ética. Não é verdade? Então, naquele tempo, os assuntos versavam sobre 3 ciências, 3 propostas muito importantes. Então se separava matemática, física, das ciências naturais e também desse departamento que estudava a moral, o comportamento humano e os seus efeitos. Esse terceiro item foi esvaziado com o materialismo, com o niilismo, com a filosofia que dialoga mais com o prazer do corpo, a vida delimitada entre berço e túmulo. Aí que tudo complicou. Bom, então observe. Quem escreveu essa nota veicula estas 3 matérias, e principalmente o trato com a moral, com os princípios fundamentais da Revolução Francesa, que, diga-se de passagem, iluministas, humanistas, porque a Revolução Francesa, por mais que tenha sido um fenômeno universal importantíssimo, porque marcou uma mudança na história da Europa, com repercussão na América, no mundo.
Mas o fato em si do movimento que tirou a monarquia do poder, no fundo, ele não dialoga com liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, em nome do ideal, as ações humanas foram pautadas nos vícios que vinham sendo alimentados no comportamento humano de milênios. Tanto que o tribunal da Inquisição, desse período, decapitou não só Luís XVI, mas dezenas de milhares de pessoas. Tem fraternidade nisto? Tem igualdade? Uma vez que as condenações eram arbitrárias e os tribunais tendenciosos? Então, na verdade, aqueles que representavam, entre aspas, a lei, o juiz de paz era o juiz de guerra. Como nos dias atuais, os juízes se preocupam com tantos assuntos desconectados com o que realmente deveriam representar: justiça. Mas o nosso tema versa principalmente sobre essa predição de Jesus, no que remonta à queda do mundo antigo. E vale ainda uma percepção, um conhecimento para compartilhar, que na escola do estudo moral, que foi em Sorbonne, e depois para as escolas de ensino médio, vamos dizer assim, da época, no tópico moral se discutia a regeneração da humanidade. Então essa palavra, ela não foi inventada pelos espíritos. Isso era um tema debatido entre os acadêmicos. Então, no meio espírita se fala muito em mundo de prova, expiação, a caminho da regeneração. E podemos deduzir que a maior parte que pronuncia não sabe de onde surgiu. Fica só no conceito da palavra. Com isso, sem alongar nesse debate, porque não é o nosso principal objetivo, mas hoje nós temos visto surgir arautos de um novo tempo, tanto na filosofia quanto na ciência. São poucos, é verdade, mas que dialogam no seguinte sentido: a filosofia precisa da ciência. E não temos como trabalhar a ciência sem a filosofia. Significa o quê? Que mesmo que a maioria das pessoas não façam leituras do século XIX, a essência do que foi trabalhado naquele período ressurge pelo fenômeno mediúnico. Como assim? Que os homens que estão hoje reencarnando para assumir esse papel de condutores da humanidade, cada um na sua parte, seja na ciência, na filosofia, na religião, na política, seja onde for, eles já trazem consigo esse germe que vai ser frutificado, que vai crescer, que vai se tornar uma ideia coletiva à medida em que os homens forem compartilhando esta necessidade e perceberem o alcance e a comprovação. Então, o cenário que a gente vê, por exemplo, nas escolas, com esse ensino sucateado, sem qualidade, porque é pautado na instrução, numa ideia de produção em massa, de soldados ou de operários para irem para o campo produzir bens e consumos, isso chegou no fundo do poço de tal forma que haverá, isso não precisamos ser profetas, é só uma questão de dedução, haverá um grande movimento que vai revolucionar, ou seja, revolucionar, pessoal, não é fazer pichação, sindicato, guerra, batalha, política, nada disso.
A revolução que o Espiritismo se presta é a revolução moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então todas as confusões, as batalhas campais que a gente vê por aí, é apenas frutos teratológicos de uma ideia que depois vai imperar numa nova ordem. Outra palavra que está muito usada aí nos dias atuais. Nova ordem. Então, desconectam, ou vamos nos desconectar dessas teorias absurdas que surgem para confundir. Nova ordem está escrito aqui no Livro dos Espíritos. Foi Jesus quem dissera, o reino de Deus. Essa é a nova ordem. Pautado em quê? Pautado na justiça, no amor e na ciência. Então nós ficamos encantados quando vemos, por exemplo, físicos, filósofos, tentando criar um debate sem intolerância, porque nós não precisamos ficar apontando os dedos em feridas, caçando bruxas. Aliás, o Evangelho não é para isso. Nós temos que entender que bruxas e fenômenos teratológicos, e bruxas eu estou falando da mediunidade que foi perseguida lá atrás. Os médiuns eram mortos na fogueira pela Inquisição. Então nós não podemos estabelecer um novo tribunal de exceção para imperar, dominar e cometer os mesmos erros com discursos belíssimos. Como surgiram esses movimentos que se tornaram bandeiras de poder e que, por exemplo, no século XX mataram esses mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo, com guerras, com revoluções internas nos países, tudo em nome de um mundo melhor. Quer dizer, o mundo antigo, as pessoas que representam as ideias que estão em transformação, elas não podem ser consideradas, elas não podem ser endemonizadas. Nós não podemos atirar pedra no que já foi escrito. Nós temos que aprender a escrever uma nova página. Por isso nós nos reunimos, para beber de uma fonte que o mundo não pode dar, o Evangelho. Então, o período que vivemos, nesse pequeno trecho que Kardec disponibiliza, nós estamos constatando tudo isso, tudo que está dito aqui. Observem bem, nos últimos tempos, significa que não chegamos ao fim do mundo e nem vamos chegar, a não ser o mundo moral. Da moral do domínio, da moral do egoísmo. Eu disse para você certa feita, ou em muitas feitas, né, que o que mais mata no mundo é a ignorância, não é verdade? Mas isso é apenas uma força de expressão, porque quando eu não sei, o que eu faço é lei. Você pode estar descobrindo que se alimentou errado a vida inteira. E olha que você está com 6.0 e o médico te apontou que não é bom. Eu falei, mas doutor, foi assim que mamãe me criou. Eu falei assim, pois é, então a vida toda você inflamou o corpo. E o corpo está desgastado agora. Então, o que aconteceu? A ignorância fez parte do processo. Mas isso é sob o ponto de vista de uma ideia. Porque todas as tradições, e o Espiritismo vem nos relembrar, também não é o Espiritismo que inaugurou essa ideia. Lá na tradição da Índia, por exemplo, nos tempos dos grandes avatares, como o próprio Buda, na Ásia, lembrando Lao Tse, Confúcio, tantos afirmavam, e o Espiritismo, repete, que o que mais destrói, ou a base da destruição da sociedade, é uma só: o egoísmo. E que o Espiritismo veio combater. E que hoje a ciência vai nos provando, basta você estar atento com as novidades, que
para sermos felizes, nós precisamos de amor. Que nos reinos microcósmicos, se a gente for discutir com a engenharia quântica, o que vale é a unidade, é a força que agrega. Embora sabendo que o que desagrega, que não é, na verdade, desagregação, e sim expansão, por exemplo, o calor, ele faz um movimento para gerar uma expansão de elementos. Isso sugere a ideia do progresso. Mas a qualidade de todo o fenômeno se dá quando nós conseguimos reunir num bloco só, para que todos possamos, unidos no mesmo ideal, construirmos realmente aquilo que nos importa, que é a qualidade de vida sob o ponto de vista interior. Então a mediunidade se propaga, médiuns para todos os lados. Mas os espíritas, quando a gente lê esse texto, a gente fica assim, então vai ter fenômeno mediúnico em todas as casas, em todas as religiões. Aí a gente leva para o miraculoso, para o espetacular, para o fantástico. A mediunidade, ensina Kardec, ela será comum mesmo. Então, quem está reencarnando, reencarna com uma sensibilidade diferente da minha geração. Isso é natural. Mas não significa que essa mediunidade é para ir para o centro espírita. É para fomentar e favorecer um diálogo com o mundo espiritual sobre o ponto de vista da intuição, da sensibilidade, da inspiração. Podemos falar também da mediunidade mental. Nós debatemos esse tema aqui há um tempo atrás. Está na Revista Espírita, um texto belíssimo de Kardec. O que é mediunidade mental? É a nossa capacidade de conversar com os espíritos, estabelecermos verdadeiros diálogos e o indivíduo acha que ele está conversando com a imaginação dele. Uns têm essa faculdade mais desenvolvida e conseguem identificar até tom de voz, não, tom do discurso. Conseguem perceber quando a fala tem uma característica mais suave, mais literária, mais incisiva. Conseguem identificar espíritos no seu sentido de maturidade ou não. Você já escutou frases assim, ela não presta? Ele é isso ou aquilo, que muitas vezes impacta? Aí costumamos dizer assim, é mesmo. Estabeleceu a corrente. Como também você já conseguiu ouvir frases assim, minha filha, hoje tem evangelho? Isso é engraçado, lembrei da voz adocicada de mamãe me chamando para a missa. Só que hoje o convite é para ler uma página, é para abrir uma live de uma fonte segura que te traga elementos que dialogam com as suas necessidades. Pois bem, eu estou falando de diálogos mentais com o mundo espiritual, sem transferir responsabilidade que nos compete. Aí vocês podem passear pelas questões que envolvem o Livro dos Espíritos, por exemplo, a 459 em diante, como também o Livro dos Médiuns. E por que não abrirmos as preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo? São diálogos, intercâmbio. E agora, para concluir sobre o ponto de vista do planejamento que envolve o progresso humano, esse texto também está falando da universalidade. O que significa isso? A mediunidade conectada com o ideal, com o todo. Portanto, médiuns no Canadá, médiuns na Alemanha, médiuns na Índia, médiuns lá no sertão do Piauí, lá no norte de Minas, lá naquelas terras mais distantes, do Iapoca ao Chuí, para ficar bem poético, no Brasil. Médiuns que estarão recebendo as mesmas informações adequadas ao seu time, ao seu espaço, à sua condição.
mas a essência da ideia é a mesma. Então, quantos grupos estão reunidos agora, pelo Brasil afora, talvez tratando o mesmo tema? Obviamente, repito, com o seu colorido bem específico. O mesmo tema. Ideias semelhantes, mas não iguais. Compreenderam o que eu quis dizer? A dizer o seguinte, que os espíritos estão envolvendo jovens, velhos, pessoas maduras, nas mais variadas posições sociais e econômicas, para dizer assim, estamos caminhando para um mundo novo. Isso é fato. Aí a interpretação será diferenciada de acordo com o conhecimento de cada um. Então, como eu falei anteriormente sobre batalhas campais, vamos pensar assim, vem uma ideia do mundo espiritual. Sejamos justos. Aí cada um vai fazer da justiça conforme ele interpreta. A justiça dos homens cheira a violência. A justiça de Deus é misericórdia. Então, de acordo com a resposta, naturalmente, nós conseguimos identificar a condição daquele intermediário. Da mesma sorte, a mensagem espírita vem para a gente. Agora vamos falar para esse grupo que está seguro do que tem que fazer. E está sendo clarificado aonde tem que chegar. A perfeição. Então a mensagem diz assim, brilhe a vossa luz. Aí cada um aqui vai responder. Cada um vai entender da sua maneira, conforme suas preferências. Então, brilhar a luz, para uns, será, puxa vida, eu identifiquei uma imperfeição, eu vou brilhar a luz para não repetir, porque minha mulher está falando, minha filha está falando. Tem muita gente me dizendo que essa imperfeição não dialoga mais com o que eu estou estudando. Ou seja, brilhar a luz é identificar a imperfeição, compreender? Mas o indivíduo não. Ele não está interessado em interromper aquele hábito perverso que vem destruindo a máquina do corpo há tanto tempo. Ele está interessado apenas em pegar essa mensagem, só aquela parte que não mexe com a necessidade dele de mudar. Porque isso ainda não é real. É apenas um projeto. Para outro, brilhar a luz é se encantar com a doação, com o serviço, é poetizar, é cantar, é trabalhar a vida dentro de uma dinâmica que favoreça a pacificação. Então, brilhar a luz se transforma num donativo do coração, donativo que vem do alto, donativo a ser compartilhado numa nova realidade. Porque termino dizendo, o que chega para a gente, a nos favorecer, se a gente não abrir o coração, é apenas uma ideia. Pode ser apenas a vontade de quem está fazendo um donativo do coração para a gente. Quando a gente abre o coração para acolher o que está chegando, naturalmente seremos envolvidos por emoções, sentimentos, por uma nova ideia. Como essa proposta chegou pautada em justiça, em amor, e foi operacionalizada na ciência, que estabeleceu um método, uma estratégia para nos tocar, isso é ciência. Verificação, comprovação e ação. Aí a gente abriu, começa a repercutir, porque você vai sentir bem-estar. Puxa vida, mamãe levou o mingau para mim na cama. Você não esquece disso jamais. Aí agora, seu filho está na cama com febre. Chegou a hora do seu coração responder o que mamãe fez. Não, eu vou lá levar um mingau para o meu filho. Ah, mas ele tem trazido tanto de sabores. Mas aí uma vozinha interior, que pode ser até a vovozinha que está te tutelando, diz assim, ah, meu filho, faça o bem. Faça o bem
sem olhar a quem, porque o bem que tu fizerdes será o bem que vai advogar, que vai proteger a sua trajetória. Aí pode ser que num primeiro momento não seja um donativo do coração, seja apenas uma troca. Realmente. Então seja pelo menos inteligente. Pelo menos eu estou tentando. E eu vou levar o mingau. Mas se você repetir, daqui a pouco, você não vai levar só o mingau só para o seu filho. Você vai reparti-lo para o filho de outras mães. E daqui a pouco para os pais, para as mães, para a humanidade inteira. Porque não existe tesouro maior no mundo do que o donativo que parte do coração. E quem trata do assunto é Emmanuel. E ele vem dizer que o donativo do coração, na verdade, sugere que tenhamos coragem. Coragem para quem faz, coragem para quem recebe. E por isso, nós concluímos o nosso encontro com ele. Esse orientador das manhãs, que faz com que recordemos de Allan Kardec e de Jesus, com as ideias próprias que nós estamos precisando passar a produzir. Por enquanto, minhas amigas, meus amigos, nós ainda dependemos do pensamento que sugere uma vida melhor. Mas eles querem que nós possamos também fazê-lo, criar a nossa própria identidade. Mas enquanto isso, obrigado, Emmanuel, ao Chico, que foi o médium, aos amigos que nos permitiram estar aqui, porque houve permissão, viu? Não foi só a sua vontade, ou a minha. Se o painel abriu, o convite chegou, é porque está na hora, é o tempo certo. Mas ouçamos Emmanuel quando ele diz assim: livro, alma e coração. Todos possuímos algo para dar, seja dinheiro que alivie a penúria, instrução que desterre a ignorância, auxílio que remova a dificuldade, com absoluta vantagem para quem recebe e sem a mínima perda para quem dá. Referimos-nos à bênção da coragem. Quantos terão caído de altos degraus do bem, no ápice da resistência do mal, por lhes faltar calor humano, através de uma frase afetuosa e compreensiva? Quantos terão deserdado de suas tarefas enobrecedoras com evidente prejuízo para a comunidade, precisamente na véspera de vitorioso remate, unicamente por lhes haver faltado alguém que lhes suplementasse as forças morais periclitantes com o socorro de um gesto amigo? E quantos outros tombam diariamente na frustração ou na enfermidade, tão só porque não encontraram, senão azedume e pessimismo, na palavra daqueles quem estão intimados à convivência? Agora vem a dica, prepare, aperta o cinto, respire fundo e ouça com o coração. Não te armes apenas de recursos materiais para combater o infortúnio. Aprovisiona-te de fé viva e esperança, compreensão e otimismo, para que o teu verbo se faça lume salvador, capaz de reacender a confiança de tantos companheiros da humanidade que trazem o coração no peito, a feição de lâmpada morta. Não deixes para amanhã o momento de encorajar os irmãos do caminho, no serviço do bem. Faze isso hoje mesmo.
Estende-lhes a alma no apelo ao bem e fala-lhes da própria imortalidade, do tesouro inexaurível do tempo e dos recursos ilimitados do universo. Induze-os a reconhecer as energias infinitas que são portadores e auxilia-os a descobrir a divina herança de vida eterna, que lhes palpita no imo do espírito, ainda mesmo quando estirados nas piores experiências. Seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aqueça, apoio que escore e bálsamo que restaure. Sempre que te disponhas a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, não ouvides o donativo da coragem. Ajuda ao próximo por todos os meios corretos ao teu alcance. Mas, acima de tudo, ajuda ao companheiro de qualquer condição ou de qualquer procedência a sentir-se positivamente nosso irmão, tão necessitado quanto nós da paciência e do socorro de Deus. Tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos constância, perseverança, para estimular, para amparar, para remediar, para cuidar a todos que o Senhor da vida coloca no nosso caminho. Agradecidos, pois precisamos muito mais deles do que eles, quem sabe, precisam de nós. Porque eles precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas ninguém escala o céu sem passar por um coração, sem viver, sem abraçar, sem conhecer um pouco do irmão que está à porta, que está bem próximo e que a gente costuma não enxergar, pois os nossos olhos tendem a observar apenas o interesse pessoal. Saia de ti mesmo e faça da caridade, como ensina Emmanuel nesse mesmo livro em outro texto, faça da caridade a escola da bênção. E que a bênção se faça em nosso coração. Eu vou contar uma história final. Antigamente, por sermos um país de fundamentação religiosa católica, antigamente as práticas sugeriam que os filhos tomassem bênção para os pais. E os pais abençoavam os filhos, repetindo o fenômeno que acontecia lá com os sacerdotes na igreja. Bom, como as pessoas, os costumes mudaram, e compreendemos que, na verdade, devemos procurar Deus, intercambiar com Ele, com a oração, e que, na verdade, os intermediários nos ajudam, mas a conexão principal é com Ele. Face ao comportamento dos homens, as pessoas se afastaram das religiões, principalmente no mundo ocidental. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós não temos mais o hábito de olhar para os nossos pais e pedir para eles a bênção. E eles, os nossos pais, foram embora. E hoje, aqueles que não adotaram esse sistema se tornaram pais. E, portanto, não sugeriram para os filhos tomarem as bênçãos. Bom, é um costume que foi superado? Sim. Mas sobre o ponto de vista da nossa relação com aqueles tutores, a nova ordem sugere que tenhamos uma reflexão diferenciada, para que a gente possa agradecer a Deus
para que a gente possa ter uma vida mais qualificada, para que a gente possa ter uma relação mais eficaz, efetiva e afetiva com os nossos filhos. E estes para com os pais, precisamos trazer Deus para a nossa vida. Não o Deus de fora, o Deus de dentro, ele precisa de sair. Ele precisa de fazer luz. E ele só fará luz quando nós aprendermos a abençoar a vida. Abençoar os pais, abençoar os filhos, abençoar a natureza. Sem exigir que eles nos abençoem. Mas o faça pelo pensamento, pelos sentimentos. Faça. Ao invés de maldizer, bendiga. Ao invés de reclamar, diga: Senhor, é o que eu preciso. Saia para o mundo, abençoando a vida. Esta é uma das formas que representa o donativo do coração. Bênção de paz, com todo o carinho de um amigo, um servo. Eu gostaria muito de abraçá-los. Que não seja uma replicação das bênçãos que os nossos pais davam para a gente, porque eu não tenho autoridade. Mas sobre o ponto de vista da amizade, da sinceridade, da humildade de um servo, eu digo que as bênçãos de Deus se façam na sua vida. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Mais uma manhã pródiga, mais um instante de intercâmbio com os benfeitores da vida maior, que nós agradecemos por tantas bênçãos que eles espargem. Um bom dia para todos. Valeu, pessoal.